jardim em mim. Obrigada, Jesus. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu variaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero sim, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o
Aleluia. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Assim como essa canção diz, Senhor, aquele que já pisou no Santo dos Santos, aquele que já adentrou e conheceu Yeshua, aquele que já teve uma experiência com Ele, Senhor, nunca mais será o mesmo. Aquele que teve, Pai, verdadeiramente um encontro, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada, a sua vida é restaurada, em todos os sentidos, Senhor. E nós declaramos essa noite que o Senhor é santo, 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 santo. Que queremos a sua glória, Senhor. Que o Senhor é majestoso. Que o Senhor é bom. Que o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. E nós queremos chegar diante do teu altar nessa noite, Pai, como igreja, nos arrependendo, Senhor. Nos arrependendo porque poderíamos ter sido melhor essa semana. Poderíamos ter sido melhor hoje. Poderíamos ter sido um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor, Pai, todos os dias. Porque nós tivemos um encontro verdadeiro com teu Filho, Senhor, e às vezes esquecemos que Ele nos transformou e voltamos a ser a velha criatura. Então te pedimos perdão, Senhor, porque o Senhor continua santo. O Senhor continua santo. O lugar que o Senhor habita é santo. O lugar que nós queremos se achegar em Ti é santo, Senhor. Então queremos ter no nosso coração nessa noite, Pai. Assim como foi cantado tanto, Pai, quebra o nosso orgulho, Pai. Quebra o nosso orgulho, permita que a gente possa descer do nosso pedestal. Permita que a gente possa descer para a nossa humildade, Senhor, e enxergar que o Senhor é digno de adoração. Pai, recebe a nossa adoração, rasga os céus nessa noite, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, com violência sobre as nossas vidas. Assim como adentramos dentro de um novo ciclo, Senhor, onde a Tua luz, Pai, vai resplandecer, onde a Tua glória vai resplandecer, aonde o Senhor vai nos mostrar nossos erros, nossos defeitos, e nós estamos aqui, Senhor, justamente para nos arrepender, para quebrar, Senhor, a nossa altivez, para estarmos totalmente, Senhor, dependentes de Ti, Pai. Da Tua graça, do Teu discernimento, da Tua sabedoria, da Tua misericórdia que nos alcança todos os dias, Pai. A Tua palavra diz que aquele que se arrepende, Pai, é digno da Tua misericórdia. E nós queremos nos arrepender, Senhor. Nos ajuda a nos enxergarmos, Pai. Nos ajuda a olhar para dentro de nós, Pai, e percebemos, Senhor, o quão mal nós somos. O quão melhor nós podemos ser. Quanto mais prazer nós vamos poder ter na Tua presença, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Que nessa noite, Pai, que nesse novo ciclo, Senhor, possa existir uma transformação em nós. Uma mudança, Senhor. Quebra o nosso coração. Quebra o nosso entendimento, Senhor. Quebra, Senhor. Arranca de nós, Pai. Arranca aquilo que não te pertence. Arranca aquilo que não faz bem aos teus olhos, Pai. Nos mostra, Senhor, para podermos chegar diante do teu altar, Pai. Prostrado diante de Ti. Humildes diante da Tua presença, Senhor. Para entender o quão profundo é a Tua glória. O quão profundo, Senhor, é a Tua bondade. O quão profundo, Senhor, é a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, todos os nossos dias. Senhor, receba a nossa oração. Receba cada irmão e irmã que estão aqui presentes, Senhor. Em nome do Teu Filho Yeshua, Pai. Nós te pedimos, Senhor, faça desse culto o melhor culto aos nossos corações. Que nós possamos aqui estar cultuando a Ti, Senhor. Ouvindo uma palavra que é Sua. Uma palavra que está nas Tuas Escrituras, Senhor. E nos ensina nessa noite como nunca antes, Pai. Prepara o nosso coração para receber. Prepara a nossa mente.
Destrona as nossas fortalezas, a fortaleza do nosso entendimento, Senhor, para podermos ser dignos e pobre, Pai, de entendimento nessa noite, para receber a Tua graça, receber o Teu conhecimento, Senhor, receber a Tua vontade, a Tua bondade sobre nós. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui. Muda o coração de cada um. Muda a mente de cada um, Senhor. E que nós possamos somente estar aqui para Te adorar, Te louvar e bendizer o Teu nome. Em nome do Teu Filho Yeshua, quem crê diga amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos chamar as crianças aqui. Já vamos orar por elas. Em nome de Yeshua. Opa, sobe, pula novo. Isso. Estenda sua mão para cá, para que a gente possa orar. Pai eterno, Pai maravilhoso, aqui nós entregamos as Tuas crianças, Senhor. Que elas possam ir para a salinha, Senhor, e aprender mais de Ti. Que elas venham temer o Teu altar, que elas venham conhecer ainda mais Yeshua, possam ter uma experiência com o Teu Santo Espírito. Pai, ensina elas o caminho que elas devem andar, para que quando cresçam não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas que elas possam obedecer e temer a Tua palavra, Senhor. Que a palavra entre no coração delas e germine, Senhor, dando frutos. Frutos que vão dar semente e semente que vão dar mais árvores. Que eles possam ser referências, Pai, e exemplos, Pai, quando eles tiverem a sua maturidade, de Te servir e de falar do Teu amor, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, abençoamos os professores, abençoamos, Pai, essas crianças, em nome do Teu Filho, amém e amém, aleluia. Glória a Deus, você pode cumprimentar quem está do seu lado, se assentar, ficar à vontade. Estamos num momento de transição também, a nossa mesa voltou, e quando ela volta também, ela começa a dar um monte de fuzuê de novo, é uma alegria. Ontem nós tivemos uma mudança de mês. Pode acender as luzes, filho. Deixa as luzes acesas. Hoje eu quero ser breve com você. Quero falar ao seu coração uma palavra que Deus tem para nós, que vai falar sobre isso que nós oramos, sobre o nosso orgulho, sobre o que a Paraxá falou nessa semana. Falou sobre lepra, falou também sobre Lashon Hará, a língua maldizente. A boca maldizente. Filho, liga lá para mim as luzes, por favor. A boca maldizente, o Lashon Hará, ainda estava conversando ali, antes de começarmos o fundo, ali nos fundos, antes de começarmos. E eu tenho, para mim, uma convicção dentro do meu coração, que o Lashon Hará, ele é a língua má. E ela se torna um grande pecado quando nós pronunciamos aquilo que está dentro do nosso coração. E a lepra é a ferida que está dentro. Então, o Lashon Hará, ele é nada mais do que aquilo que me fere, a lepra que está dentro de mim, vai ser exposta para fora de mim, através da minha língua, através do meu pensamento. Ainda estava conversando porque às vezes a gente está ferido e a gente fala tal coisa, e a gente dizia, pô, mas eu nem estava falando sobre isso. Mas é porque é uma leprinha que estava dentro de nós. Ontem nós estávamos falando do culto da cabeça do mês. Bota aqui para mim, filho. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Onde que Deus se apresenta como o Deus que cura. O Jeová Rafá. Aquele que traz cura. Falamos que nós entramos no mês, então, de Iyar, né, de Vive. Esse mês significa luz. Significa trazer claridade, trazer clareza. Isso significa para mim e para você que esse mês, esses próximos 30 dias, Deus está trazendo para nós o que é mostrando a lepra que está dentro de nós. Para que a gente possa sanar, para que a gente possa alcançar a misericórdia, para que a gente possa pedir perdão. Então eu ainda brinquei, eu disse, gente, não ignora os sinais ao qual o Eterno vai trazer. Sonhos que Ele vai trazer. Momentos que Ele vai trazer nesse mês que vão chamar a sua atenção. E Ele não está querendo expor a gente, Ele está querendo tratar a gente. Olha o que no verso, Êxodo capítulo 26, isso, 15 e 26. Diz-lhes, se vocês derem atenção à voz do Senhor, primeira coisa que Ele pede, dá atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. Nós estamos num período agora, e todos os louvores dessa noite, você viu que não foi um louvor de guerra,
não foi um louvor de adoração, foi um louvor de introspecção. Quebra meu orgulho. Ele começa a falar, né, como Naamã, a história que nós vamos falar hoje. Por que Naamã tem que descer, por que isso, por que aquilo. Qual que é o conceito disso tudo com o Lashon Hará, qual que é o conceito disso tudo com a lepra, com as feridas que às vezes ainda estão dentro de nós. As curas físicas também, de doença e curas emocionais. Ontem ainda falamos que no início do culto nós recebemos uma ligação que a nossa filha desmaiou e foi levado pelos bombeiros até o hospital. A pastora Tere ficou lá até as 4 e pouco da manhã. Era para ela não ter nem saído do hospital, mas o hospital não tinha nem leito para ela ficar. Não tinha um quarto para colocar ela. E a gente disse, então traz para casa. Mas nós entendemos que é tempo do quê? O Jeová que cura. Yahvé que sara. O Yahvé que vai demonstrar coisas. E tudo isso está ligado àquilo que nós vivemos, àquilo que nós pregamos, àquilo que nós fizemos todos os dias. Então Deus vai mostrar, vai revelar, porque nós estamos no mês onde que Ele vai trazer luz para aquelas dificuldades. Luz para aquelas coisas que nós talvez abandonamos lá no fundo, naquele quartinho que ninguém quer abrir. Naquele quartinho que fica escuro. E eu estava estudando algo essa manhã, e eu vi que, eu achei muito interessante o que foi falado. Ficou bem estranho. Está bem estranho. É que a mesa está com um fantasminha lá. Ela está trabalhando sozinha hoje. Ela está querendo trabalhar. Mas tenta ver se tu consegue resolver, filho. Ficou meio lata. Mas aí eu estava ouvindo, lendo, e aí disse algo interessante. Ele disse assim, aquilo que você esconde, aquilo que você faz pela escuridão, você é obrigado a esconder. Então tudo que nós fizemos de errado, que é escuro, nós guardamos tudo dentro da escuridão. Quando nós temos um ódio, quando nós temos uma raiva, quando nós temos algo que um conflito que vai trazer um Lashon Hará, alguma coisa, a gente sempre esconde. É que nem quando você pega Adão faz algo errado, o que Deus diz para ele? Adão, onde tu estás? Ele está escondido, porque ele sabe que ele fez algo errado. Quando você pega ali Caim e Abel, e Caim faz algo errado, aí Deus pergunta para Caim, cadê Abel? Ele diz, por acaso eu sou tutor? Esconde os seus pecados, esconde essas coisas, e esse esconderijo traz lepra ao nosso coração. E eu quero começar essa história com você hoje, porque dentro da história de Naamã, lá de 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ver algo interessante, porque tem vários personagens. Tem o profeta, tem Naamã, que é o general da Síria, você tem o rei da Síria, você tem o rei ali de Israel, você vai ter Geazim, que é o menino que é servo do profeta, você vai ter depois a menina que é escrava, que está na casa de Naamã, a mulher de Naamã, vários personagens. E eu disse, meu Deus, quando estava montando, eu disse, meu Deus, dá para fazer de cada ponto daquele ali uma ministração, não dá nem tempo para a gente ministrar. Falei com o Alexandre, disse, meu Deus, eu queria ministrar hoje, que eu pudesse pegar versículo por versículo para a gente trabalhar, mas não há tempo hábil para a gente poder explorar tudo isso. Então eu entendi algo e eu disse, cara, eu vou pegar dois personagens dessa história, e conto a toda a história, mas a gente vai focar nessas duas personagens. Nós vamos focar no personagem, o Naamã, que é o leproso, e nós vamos focar em Geazim, o servo do profeta. E o tema dessa noite é, o de fora foi curado, e o de dentro se perdeu. E isso nós precisamos prestar bem atenção. Porque às vezes os de fora estão sendo curados e os de dentro estão perdidos dentro da igreja. Nós precisamos ver, vamos lá então, 2 Reis capítulo 5, vamos dar uma passeada pela história, eu vou ler os versículos com você, para que a gente possa caminhar. Só para você ver o contexto todo. Naamã, comandante do exército do rei de Ará. Era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de
lepra. Imagina, só nesse primeiro versículo você já tem uma história maravilhosa. Um homem cheio de honraria, um homem cheio de vitória, um homem cheio de status. Tinha tudo. Era honrado, era o segundo homem do reino. Ele era o cara. Tu queria uma pessoa para se espelhar, se chamava Naamã. Tu queria uma pessoa para honrar, se chamava Naamã. Era um cara que conseguia todas as coisas, mas ele tinha um problema. Esse cara era leproso. De todas as suas vitórias, de todas as batalhas que ele ganhou, de todo o respeito que ele tinha, de toda a importância que ele tinha, mas tinha algo contra ele chamado lepra. Nós vamos ver a lepra quando Miriam, ela pega e vai falar mal de Moisés e Deus pune ela com uma lepra. E a gente entende que quando Deus puniu Miriam com a lepra, por ter, dentro dela tinha lepra, que falou com um Lashon Hará, e Deus pune ela então, e todo leproso, quando aparece na pele, ele trava todo o acampamento. A palavra de Deus vai dizer que Miriam teve que ficar 7 dias fora do acampamento. O acampamento teve que parar de caminhar, o acampamento teve que parar de fazer as coisas, porque Miriam estava agora leprosa. Precisa de um leproso dentro de casa para que todas as coisas parem na sua vida. Pare profissionalmente, pare na sua vida espiritual, pare na sua vida conjugal, pare na sua vida entre amigos. Basta um pouquinho de lepra para que isso aconteça. Nós vamos ver Moisés. Quando Deus chama Moisés e Moisés começa a falar, mas quando ele aceita, Deus diz assim, Moisés, bota a mão no seu coração. Quando ele tira a mão do coração, ele vai ver, a mão toda branca. Deus estava querendo mostrar para Moisés que dentro dele existia lepra. Que tudo que ele estava fazendo não dependia dele, dependia totalmente do eterno. E se ele continuasse leproso daquele jeito, porque ele estava com medo de falar com o faraó, problema de resolver o seu passado, problema de enfrentar novamente as suas dificuldades. E isso faz com que a gente paralise. Mas era um homem que estava falando com Deus, é um homem que estava andando com Deus, é um homem que estava prosperando com as ovelhas do seu sogro. Não é porque você tem status, não é porque você é importante, não é porque você tem respeito, não é porque você tem vitória, que você não está leproso. E isso nós precisamos prestar atenção. Bota no verso 2, filho. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Continua. Verso 4. Se não travou. Travou? Então eu vou ler aqui. Nosso computador está uma benção. Verso 4, Naamã foi contra o seu senhor. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vai, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, semente, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha que interessante, primeira coisa que a gente precisa aprender. Não foi o melhor servindo, limpando o chão da casa de um leproso. Às vezes, a comunicação de Deus conosco vai vir daquelas pessoas que nós não esperamos e as pessoas mais improváveis na nossa vida. Nós, às vezes, estamos esperando uma palavra do pastor, uma palavra do profeta, uma palavra do empresário, uma palavra do meu patrão, e às vezes a palavra está vindo daquele mais humilde que você não deu valor, de uma criança que abriu a boca porque Deus usou a vida dela, e a gente não dá valor às coisas humildes. Porque a gente é vitorioso, eu sou comandante do exército. Mas assim mesmo ele ouve e vai. Entenda uma coisa que no versículo 6, ele vai levar ouro, ele vai levar prata, ele vai levar coisa. Entenda uma coisa, a cura não se compra. Repita comigo, cura não se compra. Intimidade com Deus não se compra. Unção não se compra. Ontem eu disse, olha, você pode ter todo o dinheiro do mundo,
Quando o povo saiu do Egito e quando eles chegaram aos poços de Mara, a água era amarga, não adiantava o ouro todo do Egito, não transformava aquela água pura para tomar. Tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que Deus vai fazer que não adianta fazer barganha, não adianta fazer campanha, não adianta fazer processos errados, você precisa fazer o processo de Deus. Então ele vai até o rei diz, não, leva o dinheiro, eu vou te dar uma carta também para você levar, e vá direto. O que a menina falou? A menina disse assim, olha, se ele conhecesse o profeta de Samaria, mas ele sai, vai falar com o seu rei, e o seu rei dá uma carta e diz para ele assim, ó, vai até o rei de Israel. Vamos continuar o texto. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando um oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Olha como é que é interessante o texto, ele vai levar uma carta do rei da Síria para o rei de Israel, dizendo, cure esse homem. Mas não é o rei que cura, não era o sacerdote, não era a pessoa, era o profeta que estava em Samaria. Era o homem ao qual Deus escolheu, ao homem ao qual Deus queria. Diz que esse rei, ele rasga suas vestes. Ele diz, mas que eu morra agora, se isso for verdade. Tu só está querendo que eu fale para vocês, seja curado, e você não vai ser curado para ter motivo do que? De vocês nos atacarem novamente, terem guerra novamente. Ó, a confusão de você ficar pedindo e falando coisas para quem não resolve na tua vida. Olha a confusão que dá. Quem é que resolve? Fulano, mas não, eu tenho que falar para ciclano, para beltrano, está entendendo? Eu tenho que espalhar para todo mundo. Porque eu sou o cara que tem autoridade. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasga as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos, carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro a dizer, vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas para um orgulhoso, repita comigo, orgulhoso. Para aquele que tem orgulho no coração, para aquele que já acha que está lá em cima, quando ele vai, então, até a casa do profeta, ele acha que vai ter um pano estendido, vermelho, para que ele passe. Ele acha que vai ter uma festa esperando por ele. Ele imagina, no mínimo, esse profeta vai vir e vai me honrar pelaquilo que eu sou na Síria, pelo guerreiro, pelo homem de governo que eu sou. No mínimo eu vou ter minhas honrarias, no mínimo eu vou ter, porque olha, eu estou com toda a minha comitiva comigo. Eu estou com os meus amigos olhando, o que essas pessoas vão dizer de mim? O que essas pessoas vão dizer como esse cara me tratou? Ele nem vai receber Naamã. O profeta só manda o seu servo, Geazim, vai lá e fala para esse cara, para ele ir lá para o Rio Jordão. E Rio Jordão, repita comigo, Rio Jordão. Jordão em hebraico, o significado dele é descer. Quando ele diz, Deus manda o profeta dizer, para que ele desça ao Rio Jordão, ele está dizendo, desça do teu orgulho. Desça do teu cavalo de pompas, desça dessa roupa real, desça dessa importância que você acha que você tem, desça, porque quando você está no Poços de Mara, todos nós somos iguais, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem faz e quem não faz. Todos estão para tomar a mesma água amarga, ou a mesma água doce, que só Deus pode transformar para nós bebermos. Então esse menino, ele agora vai lá dar o recado, e aí Naamã vira no bicho. Ele disse, onde já se viu? Por um acaso não tem rio melhor na Síria, mais limpo, mais poderoso, mais bonito? Olha o orgulho vindo para fora. Olha a altivez vindo para fora. Não, mas lá tem profeta melhor, lá tem isso melhor, lá tem aquilo melhor. Aí, de novo, para quebrar o orgulho daquela pessoa, a lepra que está dentro dele. Porque é um homem bonito por fora, mas leproso por dentro. Aí vem seu servo, o servo agora de Naamã e diz,
Mas, Senhor, se Ele te pedisse algo difícil, tu não faria? Se Ele mandasse dizer assim, ó, Vando, para que a gente fique milionário, suba o Everest, não dá uma coceirinha? Claro que a gente não iria, a gente não conseguiria. Mas a gente dava 50% para tentar outro. Diz, ó, se subir tu ganha, a gente racha na metade. Se fosse uma coisa difícil, tu não faria? Se fosse para dar metade da tua riqueza, tu não daria para esse profeta para ser curado? Então quer dizer, coisas difíceis, coisas glamurosas, a gente faz. Mas coisas simples em Deus a gente não consegue fazer. Se é uma campanha de 7 dias para ficar milionário, eu venho, mas se é para um culto para adorar a Deus, eu não chego. Coisas simples para Deus, Ele diz assim, ó, me honre no pouco, que é no muito que eu te coloco. Ele não diz é quando tiver no muito é que você vai fazer. Ele está dizendo como que você me honra. Deus não pediu para a gente fazer, não, vamos botar a mão na cabeça, todo mundo vai cair, todo mundo, vai todo mundo. Não, Ele diz assim, ó, todas as pessoas que forem lançadas a você, não jogue fora. Ajude essa pessoa. Todas as pessoas que passam na tua vida, não é à toa que passa na sua vida, é para que você possa abençoar essa pessoa. E não é só financeiramente, é para você abençoar essas pessoas com o amor, com aquilo que habita dentro de você. A esposa do... Fugiu agora o nome, ajuda. Leandro, como é que é o teu nome, filha? Fairuz. Ela trabalha com bolo. Tu acha, filha, que trabalhar com doces, entregar isso, é só uma mera profissão? Ou você acha que cada pessoa que recebe aquilo que você fez com a força das tuas mãos, a unção e o dom redentivo que Deus entregou na sua vida, tu acha que essas pessoas não vão receber? É uma missão. Às vezes é uma oração que você fez pelaquela entrega que ela vai receber, que não é só uma oração para que Deus me abençoe, mas que Deus abençoe essa pessoa, que você vai ver a diferença, que essa pessoa possa encontrar Jesus através de um bolo que ela comeu. Então a Tassi faz unha, tu acha que as clientes da Tassi vai lá só porque a Tassi faz unha? Não, é porque existe um propósito, porque elas estão indo lá. E às vezes não é o pregar, às vezes é só nossas atitudes de ser. O Rodrigo mexe com o ar-condicionado, entra na casa de um monte de gente, fala com um monte de gente. Tu acha que é só ir lá porque o cara quer um ar-condicionado? Aquilo é só um gatilho que Deus permitiu que a gente entrasse na casa daquela pessoa e abençoar aquele lar. Às vezes aquele lar é chique, às vezes aquele lar é rico, aquele lar tem tantas coisas, mas só não tem uma coisa mais importante, Jesus. Só não tem paz. Porque o dinheiro compra uma cama, mas não te compra descanso. O dinheiro te compra comida, mas não mata a tua fome. Não mata a tua sede da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que o dinheiro é bom, mas ele não compra coisas que Deus entrega. E isso depende de nós fazermos, porque nós vamos fazer a diferença dessas pessoas. Não é que você vai lá e você vai converter aquela pessoa, não. Você vai abençoar porque você botou os pés aqui, naquele lugar. E quando eu oro por uma outra pessoa, quem é abençoado primeiro sou eu. Por isso, quando ele diz assim, é nas coisas simples, é na oração simples, Senhor, abençoa. Eu cheguei lá, os dois estavam brigando na casa, eu tinha que arrumar o ar-condicionado, ficou aquela situação estranha. Aí só dizer assim, Senhor, traz paz para esse lar, traz entendimento para esse lar, se apresenta para eles, na tua simplicidade da tua oração. Você deixou uma semente naquele lugar, que as trevas podem dominar, mas se tiver luz, as trevas vão ter que partir embora logo, logo. É uma semente que nós plantamos. E com o processo, daqui a pouco alcança. Vai. Então entenda que Naamã, nas coisas pequenas, mas ir lá tomar banho. Mas não era o problema de descer. É o problema de ter que voltar. É descer do cavalo. É tirar a roupagem. É entrar num rio. Que não. Eu não tomo banho em qualquer piscina. Eu não tomo banho em qualquer rio. Eu sou o cara. E o profeta queria ensinar algo, porque Deus estava usando aquele profeta para ensinar algo àquela pessoa. E é algo que nós precisamos aprender nessa noite.
É algo que tem que tocar dentro de nós, porque se Deus vai trabalhar dentro de nós esse mês, para nós sermos curados, sarados e começar um processo de cura dentro de nós, das lepras que ainda estão dentro da gente, que a gente está tampando, e Deus vai trazer a clareza, nós precisamos entender que é da boca dos pequeninos, é na humildade e na simplicidade. Para de guerra. E vamos começar agora a andarmos juntos. Naamã ficou indignado, saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber-me. Invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado, e a sua cura da lepra aconteceria. Sabe o que eu acho legal? Eu acho legal porque eu testo isso na minha casa. As minhas melhores orações para minha esposa é quando são mais simples, mais curta possível. Ela, amor, estou com dor de cabeça, em nome de Jesus, sai a dor de cabeça. Pronto. Mas sabe como é que nós queremos, Joelma? Senhor, Deus Altíssimo, maravilhoso Deus da terra e do céu. Senhor, desce agora. Toca na vida dele. Não, mas agora começa a fazer isso. Como ela... Não, o que tu precisa? O que Jesus perguntava quando ia curar alguém? Quando ele encontrou 10 leprosos, ele dizia, vocês querem ser curado? Sim, seja curado. Acabou. Foi curado. Ele não fez um estardalhaço. Ele não ficou orando. Ele não ficou lá, não. Ele olhava para o paralítico e dizia assim, ó, o que tu queres? Eu quero andar. Então anda. A cura acontecia, era na simplicidade de Jesus. Mas nós começamos a enfeitar, botar borboletinha, botar um monte de coisa, fazer um monte de coisa que não pediram para botar. A gente acrescentou para ficar bonito. É porque é bonito, a oração é bonita. Sabe por que as pessoas têm medo de abrir um culto? Porque eu não sei orar, porque a oração do fulano é bonita, a oração do pastor é bonita. Não, irmão, é na tua simplicidade, é do jeito que Deus te usa. Às vezes a pessoa que fez uma linda oração nem passou do teto. Mas o coração sincero passa. A humildade passa. A sinceridade passa. E muitas das vezes nós queremos florear aquilo que Deus não quis florear. Ele queria as pompas. Ele dizia, não, no mínimo ele devia berrar. Deus, desce fogo. E eu queria ver o fogo em cima dele. Mas aquilo que ele mandou dizer, cara, vai lá. Sabe por quê? Porque nós temos problema em obedecer. Nossa maior dificuldade não é a simplicidade. Nossa maior dificuldade é obedecer uma ordem. E uma ordem simples. Quer ver uma ordem quando não aparece? Quer ver uma ordem quando não dá glamour? Quer ver uma ordem quando não traz status? Ai, nós não gostamos. Porque não aparece, não apresenta, ninguém vai ver. Naamã, não são os rios de Abaná e Farfa, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas o seu servo lhe dissera, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha que interessante isso. Eu sempre brinco dessa passagem que eu gosto demais. Eu fico imaginando já Naamã, orgulhoso, brabo, mandando tomar banho num rio sujo. Teve que descer das suas pompas. Teve que mostrar, porque o que ele queria, você percebeu o que ele queria nos versículos anteriores? Ele queria simples. Eu queria que o profeta olhasse para cima, falasse com o Deus dele me curasse, eu não precisava expor a minha ferida. Mas quando ele manda eu descer da minha pompa, descer do meu cavalo, tirar minhas vestes, todos que estão comigo vão ver o tamanho da lepra que está dentro de mim. E aí eu fico imaginando que a gente não gosta de processo. Nós não gostamos de passar processo. Eu ainda dei o exemplo ontem do antibiótico. Nós somos ruins, compramos uma caixa de antibiótico e o médico diz, tome 7 dias. No 5º dia nós melhoramos, o antibiótico foi embora. Vai ficar ali, nós não tomamos o resto.
Porque nós não suportamos processo na nossa vida. Aí eu fico imaginando Naamã, primeiro mergulho, levanta, nada. O segundo, já está murmurando. O terceiro, não vai dar certo. O quarto, eu sabia. O quinto, eu tinha razão. O sexto, a minha mulher me disse. Não é assim? Como eu vou chegar agora e dizer para ela que não deu certo? Mas eu te avisei. Que a mulher tem esse, né? Esse dom assim, né? Eu te avisei. Muitos de nós desistiríamos na metade do caminho. Porque a gente achava que ia ser progressivo. Eu dava o primeiro mergulho, uma parte melhorava. Eu dava o segundo mergulho e ia começar a melhorar mais ainda. Eu dava o terceiro mergulho, estava assim. Aí eu imagino, lepra é ferida aberta. Num rio sujo, quanto mais eu entro, mais arde. Aí tu entra, piora. Tu entra, fica mais molhado, agora fica com a cor mais feia ainda. Quer dizer, só está piorando e cada vez que eu mergulho, piora. E se eu não passar pelo processo correto, não quebrar todas as etapas do meu orgulho, sabe o que vai acontecer? Eu vou embora leproso. E perco a bênção do Eterno, a cura que Ele tinha para mim e para você, porque não suportamos passar por processos. Queremos as coisas imediato. Então eu fico imaginando ele no sétimo. E aí a Bíblia vai dizer para mim e para você que ele foi purificado da sua pele e tornou-se como a de uma criança. Não foi simplesmente ser curado, foi renovado, restaurado. A pele dele ficou lisinha como de um bebê, nova, zerada. Ficou uma cut. Ficou um bebezão, menino. Ficou lindo demais, porque Deus não faz pela metade. Deus, quando Ele quer restaurar, quando Ele quer mudar, quando Ele quer transformar, Ele transforma para ser novo. Ele não está para reformar a gente. Por isso, quando a gente fala da restauração e da reforma, tem uma grande diferença. Porque restaurar é só dar uma arrumadinha, reformar é só passar uma tinta por cima. Restaurar não. Restaurar tu tem que tirar todas as camadas ruins para chegar no original. E é na raiz que a gente trabalha. Então, a cura do Eterno para nós também não é assim, porque muitas coisas talvez a gente já passou superficialmente, a gente só reformou, a gente não restaurou de verdade. E isso nos assombra até o dia de hoje. Então é tempo que Deus está fazendo para quê? Ele quer que voltamos a ter uma pele de criança. Porque imagina comigo, a lepra antigamente estourava. Você vai ver Levítico capítulo 13 e Levítico capítulo 14, onde você vai ter 3 níveis de lepra. Você vai ter a lepra na pele, a lepra na roupa e a lepra dentro de casa. Quer dizer, se a gente for tentar traduzir isso, são lepras que estão dentro da gente. São lepras que nós trouxemos contaminação para as pessoas. E são lepras que estão dentro da nossa casa. E para isso tudo existia toda uma parte de purificação para poder, então, ser curado dessa lepra. Mas essa lepra que existia não era a lepra que nós conhecemos hoje como uma doença, era uma lepra realmente por causa de pecados, por causa do Lashon Hará, por causa de algo que Deus estava penalizando. Não era uma lepra simples. E hoje, só porque nós não sentimos, hoje, só por causa da misericórdia de Deus e através de Yeshua, não está estourando a nossa pele, não significa que nós não estamos leprosos por dentro. Porque a lepra agora, se a gente for falar, a lepra é espiritual, não, a lepra é interna. Não é só espiritual, ela é invisível dentro de nós, mas nos mata todos os dias, nos deixa mal todos os dias. Porque na época, quando você tinha lepra, Deus dizia, as pessoas diziam assim, primeira coisa que a lepra faz, te afasta das outras pessoas. Porque é contagiosa. Se tu morasse numa casa, tudo que você tocava se tornava leproso. Por isso que tinha um lugar chamado, onde ficava só os leprosos. E quando você chegasse dentro de uma cidade ou perto de algumas pessoas, você tinha que entrar gritando, se humilhando, dizendo, está vindo um leproso. E por que Deus permitia isso acontecer? Por que Deus permitia a lepra dentro da pessoa? Por que Ele permitia a ferida? Por que Ele permitia a lepra na roupa? Por que Ele permitia na casa? Porque eram 3 níveis de arrependimento que Deus estava dando oportunidade para aquela pessoa se arrepender diante dele. Primeiro Ele mostra que está dentro de você.
Segundo, ele mostra que você vai contaminar todas as pessoas que estão ao redor de você. E terceiro, ele mostra que você vai destruir a sua família, porque a casa que não limpava a lepra tinha que ser destruída. E ele nunca fez isso para penalizar, ele sempre fez isso para que a gente pudesse nos arrepender. Então, quando nós encontramos uma lepra dentro de nós, é o momento que nós temos do que a oportunidade de nos arrependermos diante dele, de pedir perdão, de consertar, de fazer a coisa certa. Ele não está mostrando para dizer que nós somos mal, ele está mostrando que tem algo que nós precisamos melhorar. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Novamente, Naamã tenta comprar a sua cura. E o profeta de Deus disse: não, eu não quero. Entenda que o profeta de Deus era um homem que ouvia Deus, não é um homem que revela CPF. Profeta de Deus não é aquele que dá profetada em você. Profeta de Deus era um homem que era respeitado por ouvir a voz de Deus. E quando esse homem, além de ser restaurado no seu corpo físico, com a pele agora de criança, ele fala algo muito importante. Ele diz assim: hoje eu entendi, houve salvação na vida de Naamã. Ele entendeu, não existe outro Deus além do Deus de Israel. Ao ponto dele falar, olha, não é idolatria. Ao ponto dele falar, eu vou levar um pouco de terra para a minha terra natal, para que eu possa adorar. Por que ele faz isso? Porque eles entendiam, naquela época até hoje, lembra de Moisés quando sobe para falar com Deus, Deus diz assim: tira as tuas sandálias porque o lugar que estás pisando é santo. Porque existia uma conexão, por isso que o sacerdote quando subia no altar, ele andava descalço sobre o altar de Deus, porque existia uma conexão com o local. Então Naamã também entendia isso, e ele diz: deixa eu levar um pouco de terra, porque eu quero me conectar ao único Deus, o Deus de Israel. E aí ele diz assim, ainda pergunta, porque ele é um novo convertido. Naamã acabou de se converter, e olha a preocupação dele. A preocupação dele é assim: olha, mas eu ando com o rei, e o rei tem alguns dias da semana que ele vai adorar outros deuses. E como que eu faço? Porque eu preciso chegar nesse lugar com ele, porque eu sou a guarda dele real, e quando ele se prostra, eu vou precisar me prostrar também. Olha a preocupação de um recém-convertido, que às vezes nós não temos mais a preocupação com o temor do altar de Deus. Às vezes nós já se acostumamos tanto, e ele dá uma aula de humildade de quem acabou de se converter, de alguém que acabou de receber a sua salvação. E olha a preocupação dele: cara, e quando eu tiver que fazer isso, como que eu faço agora? É lógico que Deus vai trazer estratégia para ele lá na frente, vai trazer sabedoria, mas olha a preocupação de um novo convertido para um velho convertido. E aí depois disso, então, ele diz: posso te dar algo, posso te dar um dinheiro? Ele diz: não, vai embora. E ele vai embora, então, com a sua comitiva. Aí entra Geazi, o servo. O servo sai correndo atrás dele depois. Chega até ele e diz assim: meu senhor mudou de ideia. Chegou uns caras novos lá, e ele pediu umas vestes, pediu um dinheirinho para ajudar na oferta. E aí, então, ele vai e dá. Só que as roupas reais de Naamã eram roupas que tinham lepra. Mas a lepra que entra em Geazi, ela é muito mais profunda do que a lepra da roupa. Quando ele volta, e no final do texto, eu vou ler para você os 2 últimos versículos para nós ganharmos tempo. Ele olha, 25, ele diz: então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E esse perguntou: onde você estava, Geazi? E Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe diz: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esse não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem a cobiçar olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você. Uma palavra de Deus. Porque primeiro ele desobedece, segundo ele mente e faz. E aí eu quero trazer para você então agora esse contexto, rapidamente. Onde você vai ver. Cadê aqui? Volta.
O fora foi curado e o de dentro se perdeu. Existem pessoas que estão tão longe que se rendem. E existem pessoas que estão tão perto que estão perdidas. Existem pessoas fora da igreja que choram por Deus. E existem pessoas dentro da igreja que endureceram o seu coração. Existem pessoas sem título, sem posição, sem aparência espiritual, mas com sede da verdade. E existem pessoas perto do altar, perto da Bíblia, perto da unção, mas vazias por dentro. Um estava fora de Israel e foi curado, o outro estava dentro da casa do profeta e se perdeu. Naamã tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Geazi tinha tudo para dar certo e deu errado. Naamã é o homem de fora. Ele veio buscar o que não tinha. O rio trouxe humildade para ele. Ele teve que descer do seu orgulho. Ele teve que descer do cavalo, do orgulho, da aparência, do controle. Quando ele obedeceu, ele foi curado. Entenda que foi na obediência de Naamã que Naamã foi curado. O rio só foi o processo. O rio, você vai no Jordão, não tem poder de curar você da lepra. Você pode dar 18 mergulhos, 21 mergulhos, quantos mergulhos você quiser no rio, não cura. O que cura foi a obediência de uma palavra de Deus na vida desse homem. Foi ele obedecer que trouxe a cura, que gerou a cura. E isso é um problema, porque nós não obedecemos para poder passar processos. O de fora foi curado. Naamã entrou leproso, mas saiu limpo. Entrou doente e saiu restaurado. Entrou estrangeiro e saiu reconhecendo o Deus de Israel. Isso mostra algo poderoso, que Deus não olha rótulo, não olha, mas Ele olha coração. Ele não vai olhar se eu sou pastor, se eu sou apóstolo, se eu sou profeta. Ele vai olhar o meu coração e o seu coração. Diante do Eterno, nós todos somos iguais. Diante dele, é tudo um coração. E é isso que ele vai olhar. Ele vai olhar dentro, ele não vai olhar fora. Tem gente que veio de longe e valoriza mais a presença do que quem nasceu perto. Olha como que isso é interessante. Lembra que Jesus, ele disse que na própria cidade de Nazaré ele não pode fazer milagre. Porque ele disse, olha, os daqui não me honram. E o profeta da casa não tem honra. E por isso, nesse lugar, pela incredulidade deles, meu pai não pôde fazer nada. Jesus era um canal para os milagres. Mas Deus não pôde fazer. Porque naquele lugar faltou fé. Faltou crer. Geazi perdido dentro da igreja. Dentro de casa. Então Geazi estava dentro, perto do profeta, vendo milagres, ouvindo palavras, convivendo com a unção, mas mesmo perto estava perdido. Ele viu Naamã sendo curado, mas pensou em dinheiro. Ele viu um milagre, mas desejou a prata. Ele viu a graça, mas escolheu a ganância. Isso não é o contrário de muitas igrejas que nós conhecemos. Eles não estão mais preocupados com o milagre, com a graça, com a cura, mas estão preocupados quanto dinheiro vai entrar com a prata que tem e com a ganância que tem. São pessoas que estão dentro do reino, mas são Geazi. Condenando os de fora que querem ser curados. Naamã estava longe e encontrou Deus. Geazi estava perto e perdeu Deus. O que mais nós devemos tomar cuidado não é de nós estar com quem vem de longe. É se nós já perdemos aquilo que nós conquistamos. Porque às vezes a gente está tão acostumado e a gente está tão no natural. Vou te dar um exemplo. Nós temos muitas desses casos em Brusque, né? Como é uma cidade que tem muita empresa, a maioria que está mais tempo em Brusque vai conhecer alguém que já perdeu um dedo numa máquina. Que já teve problema com uma produção e cortou a mão, foi prensado e assim por diante. Porque ele se acostumou tanto com a máquina, ele pegou tanta confiança nele mesmo, ele se sentiu tão importante que aquilo não poderia mais ferir ele, que um dia ele esqueceu, ele se perdeu dentro daquilo. E ele esquece de botar e deixa a mão e aperta o botão, e o botão pega o dedo dele. Esse é o problema. Por isso que a gente brinca que hoje a igreja, ela se torna uma igreja que tem que ficar produzindo evento para as pessoas, porque a palavra acostuma. Mas de novo nós vamos ler a Torá,
De novo nós vamos cumprir as festas, de novo tem que fazer Shabat, de novo é a mesma palavra, de novo é a mesma coisa, não tem nada novo. Deus se renova todos os dias. Mas nós temos que criar eventos, nós temos que criar emoções, nós temos que criar coisas. E quando eu crio uma igreja sensacionalista, eu preciso manter ela desse jeito. Uma igreja ativista, uma igreja que vai ter que te ensinar a ter eventos, mudar nomes e fazer coisas. Por quê? Porque o simples não adianta, o simples parece que perde. E a gente perde Deus, parece. E aí, de novo, é uma unção nova, é um profeta novo, é uma pessoa nova, é uma cura nova, é uma campanha nova, é um nome novo para tal coisa, é um grupo novo para tal coisa. Não bastava ter retiro, daí tem que ter legendário. Não basta ter legendário, daí tem que ter outros nomes que estão criando agora. Não basta ter outros nomes que estão criando, vai ser criado alguma coisa. Primeiro era a escola profética, agora a escola de cura, agora a escola não sei do quê, escola não sei do quê, escola não sei do quê. Tudo porque você precisa criar algo novo que vai chamar crente para dentro da sua igreja. E a simplicidade, que era só vir adorar a Deus, não tem valor. A simplicidade de ser sincero diante dele. Minha semana foi ruim, mas eu estou aqui para glorificar o teu nome porque tu é Deus de Israel. Era só isso para nós fazermos. Não, mas daí nós temos que ter grupo para tudo quanto é coisa. Tem que ter evento para tudo quanto é coisa. E pior, eu sempre digo isso, para chamar crente. Cara, eu não entendo. É para chamar crente de uma igreja para dizer que na tua igreja é melhor. Por isso que eu digo, eu prezo, gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós somos uma igreja pequena. Os eventos que nós fizemos é para você. Se você tiver uma pessoa que conhece, que gostaria de participar, é uma coisa. Mas o evento nunca foi feito para chamar pessoas de fora. O Shabat que a gente faz na igreja nunca foi para chamar pessoas de fora. Sempre foi para você participar. Quando nós fizemos um encontro de homens, foi para você, homem, vir participar, para a gente se unir como homem para orar pelas nossas famílias. Quando nós temos o projeto Sara, foi para você, mulher, entender como arrumar a sua casa nas festas, como fazer um Shabat, como tratar do seu marido. Nunca foi para quem é de fora, filha. Sempre foi para você que é de dentro. Sempre foi para você melhorar. Sempre foi a intenção de você. Sabe por quê? Porque se você melhorar, as pessoas que te seguem, que andam contigo, vão querer o que você tem. E automaticamente elas vão vir. Mas não, a gente tem que fazer evento para botar um grande pregador aqui, para trazer um monte de gente de outra igreja, para ver se ela gosta mais do conforto daqui do que de lá. Quantos pais nós já recebemos aqui? Quantos pais nós já recebemos aqui, Vando, dizendo assim para nós, o que tu tem para o meu filho? Eu tenho palavra para o teu filho. Mas não tem escolinha? Não, não tem. Ah, mas não tem tal coisa, não tem ministério tal? Não, não tem. Porque se a palavra não for suficiente, se Cristo não é suficiente, entende? Não, como é que é a tua salinha do Ministério da Infância para ver se eu vou deixar meu filho? Porque tem que ter atividade para ele. Não, precisa ter palavra. Então, o nosso Ministério da Infância tem palavra para o teu filho. Ele está aprendendo lá sobre lepra e Lashon Hará agora. E garanto para você, pergunta para o seu filho depois, ele vai te ensinar mais do que você aprendeu aqui hoje. E aquilo que ele aprende, ele não vai mais esquecer. Perto, entenda isso. Perto não significa convertido. Geazim nos ensina que estar na igreja não é o mesmo que ser transformado. Cantar não é o mesmo que se render. Servir não é o mesmo que amar a Deus. Conhecer a linguagem espiritual não é o mesmo do que ter coração puro. Tem gente dentro da casa, mas longe de presença. E nós precisamos cuidar, porque sabe o quê? A gente vai falar sobre a palavra de Naamã e a gente vai olhar a lepra dos outros. A gente vai olhar o orgulho dos outros. A gente vai olhar a ferida dos outros. Porque a gente não se autoanalisa. E se esquece que nós podemos ser o Geazim da vida. Esquecemos que nós podemos ser um leproso pior do que aquele que está vindo. O pecado de Geazim, ele correu atrás de Naamã escondido, mentiu, manipulou, pegou o que Deus não mandou pegar, depois voltou como se nada tivesse acontecido, mas Deus vê o secreto. Você pode esconder de pessoas, de homens, mas de Deus nós não escondemos. Eu posso
esconder o pecado da minha esposa, Van, mas de Deus eu não estou escondendo. E Deus traz a luz. E é muito rápido. Naamã perde a lepra, Geazim recebe a lepra. De fora foi limpo, de dentro foi exposto. O improvável recebe a graça, o acostumado perde o temor. Alguém quebrado busca socorro. Alguém cansado querendo recomeçar. Alguém humilde é suficiente para obedecer. Esse foi Naamã. Mas quem se acostuma com a presença, quem virou religioso sem arrependimento, quem quer bênção sem santidade, e quem está perto fisicamente, longe espiritualmente, esse é Geazim. E a grande pergunta para mim e para você nessa noite é, quem nós somos? Que nenhum de nós, nem eu nem você, estamos livres de ter um Geazim dentro de nós. De não dar a verdadeira importância e o valor do lugar que você foi plantado, das coisas que são feitas para você. De tudo isso aqui é feito para nós. E às vezes nós não valorizamos. Às vezes as coisas são mais importantes do que aquilo que nós devemos fazer. E Yeshua recebeu publicanos, pecadores, gente rejeitada, o religioso que criticava. Mas Yeshua mostra, muitos de fora entram chorando, mas muitos de dentro ficam só olhando. Por isso que eu volto a dizer o que eu falei ontem. Quando Yeshua chega e diz, olha, você vai chegar lá e vai dizer, em meu nome, você expulsou demônio. Em meu nome, você encheu uma igreja. Em meu nome, você fez curas e milagres. Mas ele disse, se você não obedece à palavra de Deus, bota lá, filho, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Se você não cumpre Êxodo capítulo 15, versículo 26, ele vai dizer, eu não te conheço. Porque ele sempre diz assim, ó, eu faço aquilo que Deus, meu Pai, mandou eu fazer. Ele diz, olha, se vocês não derem atenção à voz do Senhor, e como é que eu dou atenção à voz do Senhor com as Escrituras, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, é isso que ele pede para mim e para você. Ele diz assim, gente, nós temos um encontro marcado, é isso que eu espero de você, que você esteja lá. É que nem relacionamento, quando nós começamos um relacionamento, você está namorando, dá aquele arrepio, daquela vontade gostosa de ir para a igreja, de ver Jesus, de ver o próximo acontecimento, o próximo milagre, a próxima palavra, você está ali, ó, apaixonado. Só que a paixão nunca deveria ter acabado. Sabe por que os relacionamentos às vezes se perdem? Porque dentro do relacionamento, nós nos afastamos do verdadeiro amor. E dentro da igreja, quando a gente perde a vontade de vir, quando a gente começa a querer não estar mais, a gente está perdendo dentro de nós a comunicação com Ele. Porque você imagina, a sua esposa continua sendo a mesma esposa que você conheceu. Ela não mudou. Eu estava pensando nesses dias, eu disse assim, cara, no casamento você vai ver assim, ó. Eu passei assim, eu vi um casal de namoradinho assim novo. E eu passei e ouvi eles assim, ele contando uma piada besta e ela rindo um monte. Aí eu disse, cara, mas todo relacionamento novo é assim, não é? Cara, tudo que tu fala a mulher acha lindo. Cara, meu, que engraçado, ai como ele é bonitinho, ai que lindo, ai que piada legal que ele faz. Só que sabe o que acontece? Depois de 30 anos a piada é a mesma. E por que você não acha mais graça? Está entendendo? Não é que não mudou. É porque você está perdendo alguma coisa dentro de você. Mas está entendendo? Está entendendo o que eu digo para você? É a mesma piada, é o mesmo homem que você se apaixonou, é a mesma mulher que você se apaixonou. Mas nós nos acostumamos com eles. Nós nos acostumamos com o relacionamento. E nós perdemos a essência. Isso não é diferente dentro da igreja. Nós andamos com Yeshua, nós caminhamos com Yeshua, nós vimos os milagres diariamente, nós caminhamos com Ele, mas chega um certo momento que nós nos acostumamos tanto com Ele, que nós perdemos a conexão com Ele. E nós precisamos voltar a isso. Nós precisamos voltar a ter o primeiro amor, porque quando nós desconectamos, automaticamente começa a ter lepra dentro de nós. A gente começa a piorar devagar. A gente começa a mudar.
E assim como o Alexandre falou, houve um milagre no casamento deles. Na casa deles, sim, houve um milagre. Só que se você não alimentar isso, o amor, automaticamente depois entra de novo numa rotina. Aí você vai ver pessoas com 50 anos de casado se separando hoje. Senhoras de 60 anos vestindo roupa de menina. É verdade. Se perderam da essência. Wanda, a gente nunca pode perder a essência. A Joelma é a mesma Joelma. É o mesmo Wando, filha. É o primeiro amor. Por isso que lá, em Apocalipse, ele vai dizer para nós, numa das cartas, volta ao teu primeiro amor. Volte aonde você se perdeu. Então não se canse da palavra de Deus. Não se canse da humildade. Não se canse da simplicidade. Não se canse de ser restaurado. Não se canse de ser curado. Não se canse de procurar melhorar todos os dias. Não se canse de pedir para Deus, Deus me mostra onde é que está a minha fraqueza para mim me tornar mais forte. Não se canse de querer ser um homem melhor, uma mulher melhor. Não se canse de querer fazer coisas boas para o teu próximo, para a tua casa, para as pessoas que estão perto de ti. Não te canse de Deus de vir para a igreja. Não te canse de Deus de estar na presença dele. Não te canse de Deus de ler a palavra de Deus. Não te canse dele. Nós não podemos cansar. Porque ele se renova, ele é vivo dentro de nós. Mas nós podemos nos acostumar. Nós podemos ser um Geazim. E o Geazim, ele só vem agora para a igreja por causa de troca. Eu venho para a igreja porque ele vai me curar. Eu venho na igreja porque ele vai melhorar a minha vida. Eu venho na igreja porque ele vai me dar um carro. Eu venho na igreja porque ele vai me prosperar. Eu venho na igreja porque ele vai dar minha casa própria. Eu venho na igreja porque eu vou arrumar uma varoa. Eu venho na igreja porque eu vou arrumar um varão. Eu venho na igreja porque... É só bajulação e troca. Mas a gente devia vir feliz para dizer, eu vou encontrar o meu amado. E o meu amado é meu. Aí aquilo que a gente faz no mês de Elu, que é o acróstico, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, deveria ser todos os dias na nossa vida. É olhar para a esposa e lembrar daquela menina. É olhar para Ademil's filho e dizer assim, ó, eu tenho vontade de te matar, mas como tá engraçadinho. Não é? Aí eu olho o David ali, ó, apaixonado, olha lá, ó, mãozinha dada, todo bonitinho. Mas se perder a essência, se começar a ver defeito, filha, se acostumar com o seu marido, se ele se acostumar com você, vai acabar. E aí nós vamos precisar de milagre em cima de milagre. Milagre em cima de milagre. Aí a gente vem para a campanha. A gente não vem para adorar e agradecer. A gente vem para reter alguma coisa. E sabe o que é o legal? A gente não passa por processo. Daí quando ele não faz, Deus é ruim, a igreja é ruim e o pastor não presta. Mas é. Por quê? Porque ele me prometeu me dar alguma coisa e eu não recebi nada de Deus ainda. Porque Deus é meu servo. Deus é meu escravo e Deus trabalha para mim. Vamos ficar de pé? Eu já estou me passando no meu tempo. A pastora não está hoje, não está ao vivo, não deu nem para fazer ao vivo hoje. Então nós precisamos saber, olhar para dentro de nós. Quem precisa voltar ao primeiro amor? Quem precisa trocar a aparência por verdade? As aparências por verdade? Quem precisa deixar de ser Geazim e voltar a ser um servo fiel? Quem precisa entrar hoje como Naamã e sair curado? Por que essa palavra eu estou falando? Porque essa palavra não termina aqui. Essa palavra não termina nesse culto. O que eu estou trazendo para você, e eu não vou trazer para você uma super oração, você vem para frente e agora você vai se arrepender. Não, sabe por quê? Porque eu quero que você descubra dentro de você algo que você precisa passar por um processo. Algo que você precisa descer por Rio Jordão. Algo que você precisa descer do seu cavalo. Algo que você precisa sair da tua roupa da realeza. Algo que você precisa quebrar o teu orgulho. E hoje é só o início, não é o fim.
Hoje é só para Deus, como nós estamos entrando no mês onde Deus vai trazer luz dentro de nós para descobrirmos o que nós perdemos no caminho, o que nós deixamos passar e precisamos reconectar novamente o nosso amor com a nossa família, com nossos esposos, com nossas esposas, com nossos filhos, o nosso amor com Jesus, com os irmãos, com a congregação, o nosso amor com o nosso trabalho, a vontade de trabalhar, a vontade de conquistar, a vontade de ir para frente. Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que a lepra entrou? Qual foi a palavra que foi dita? Qual foi a ferida que foi aberta? O que fizeram conosco para nos paralisar? Por que eu ainda estou parado? Porque se eu sou que nem Miriam, e eu fui cometido por uma lepra por causa da minha boca, ou por causa que algo aconteceu na minha vida, porque algo aconteceu dentro de mim, eu estou paralisado e não consigo mais viver o reino, não consigo mais viver Yeshua, eu não consigo mais viver comunidade, eu não consigo mais viver com isso. O que aconteceu dentro de nós que nos feriu? Porque nós estamos no mês onde Ele, o Senhor, é que nos cura. Não é uma mão na cabeça, é um arrependimento genuíno. É uma confissão diante do Eterno, no secreto, no teu quarto. É um arrependimento para trazer uma transformação. É dizer, Senhor, me muda, 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 até Ele mudar, assim como foi Naamã mergulhando. Eu não quero mais ser isso, eu não quero perder meu casamento, eu não quero perder a igreja, eu não quero perder meus filhos, eu não quero perder a empresa, eu não quero perder isso. Então me muda. Porque se o problema sou eu, muda. Eu que preciso ser mudado. Se eu não consigo ler, vou ler mais. Esse é o mês de nós nos desafiarmos. Esse é o mês de nós avançarmos. Esse é o mês de nós nos esforçarmos. Porque eu lembro, quando eu namorava com a pastora, todo dia eu saía do meu trabalho 10 horas da noite, Wanda, e ficava com ela até as 3 horas da manhã. E voltava às 5 horas para trabalhar. Dormia 2 horas por noite, feliz da vida, apaixonado, chonadinho. Hoje, era magrinho. Vivia de Red Bull. Apaixonado. Você faz coisas que nem você acredita. Aí quando a gente está em Deus, a gente está acostumadinho, não está apaixonadinho. Que as coisas de Deus nós estamos acostumadinho. Se eu não tiver nada melhor, eu vou. Se eu não tiver uma coisa melhor, eu faço. Se tudo der errado, então eu vou para lá. Se tudo não é prioridade. Quando foi que Deus passou de ser prioridade na sua vida para ser secundário? Quando foi que a aliança dele foi rachada conosco, que ele não é mais o primeiro? Porque que eu lembro, ele não mandou o segundo filho. Ele mandou o primeiro e o único filho. Pelo que eu me lembro, ele mandou a primícia, que era o primeiro. Ele não mandou o resto. Ele pode mandar o melhor. Ele pode mandar o seu filho morrer naquela cruz por mim e por você. Ele pode fazer e trazer a primícia para mim e para você. E nós damos o resto para ele? Isso para mim não é amor, isso é ingratidão. Porque para Deus nós não nos esforçamos muito. Nós fizemos se der. E quando eu tenho muita pena do coletivo, eu ajudo. E isso precisa mudar na nossa mente. Porque dias piores estão para chegar. Dias mais difíceis virão. A palavra deixa claro isso. E se nós perdermos a essência da comunhão, e se eu não consigo ter comunhão aqui, quando eu perder isso aqui, eu não tenho comunhão na minha casa. Porque se eu não sei ter comunhão com os irmãos, eu não vou ter comunhão com os outros. Basta a brasa sair do braseiro, ela apaga. Ela apaga. Ela apaga. Então nós precisamos saber onde foi que nós perdemos a essência. Onde foi que nós perdemos o prazer. Onde que nós perdemos de estar na presença de Deus. Onde foi que a gente não se esforça mais. Onde foi que antes a gente saía lá para o capiroto, para Satanazinho,
Pro nosso brother, nós saía quinta, sexta, sábado, domingo, ia de virada na segunda para trabalhar sorrindo, gastando todo o dinheiro. Aí para Deus, vinha uma vez por semana. Mas para Satanás, se desvia, meu irmão. Vai pro mundão para te ver se tu não volta a sair na quinta-feira, para bagaça. Se tu não vai trabalhar de virada. Se tu não fica a noite toda. Ó, você é doido? Vamos depois? Tá ali no pavilhão da Ferrarreco. Pagodeira até de manhã cedo. E o nome é Você é doido. Você tá doido que você não vai? Certo? Tô te falando sério? Passa ali no pavilhão. Ô, estrutura bonita. Tu não passou ali? Tu não viu? Estrutura bem grandona? Você tá doido, irmão. Você tá doido que você não vai. 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, eu vindo para cá, estava cheio, gente indo. Estacionou lá na van para ir de pé. Tem estacionamento na frente da igreja, eu não vou. É verdade. Para Satanás eu ando, para Deus tem que estar na porta. E se chover eu não venho. Se chover lá hoje, eles fazem festa. Se chover nós reclamamos. Ah, Deus, porque tu mandou chuva. Você está vendo que para o inimigo nós nos esforçamos? Inconscientemente, gente, não estou dizendo que é conscientemente. Não, eu faço porque eu quero. Mas nós nos esforçávamos muito para não ser crente. Nós esforçávamos muito para servir Satanás. Nós esforçávamos muito para estar nas baladas, nas festas. Fazia coisa, se prostituía por causa de uma entrada para entrar num baile. Aí hoje para Deus, porque é de graça, Deus conhece o meu coração. Conhece, por isso que tu não entra. É verdade. Desculpa, pastora, não está? Eu posso falar? Mas não é verdade? Mas é verdade, gente. A gente precisa ter vergonha na cara. A gente precisa olhar para a gente. Sabe por quê? Porque senão todos nós vamos desfalecer. Não é um. Não estou falando de uma pessoa, gente. Eu estou dizendo, se todo a brasa sair do braseiro, o braseiro se apaga. Eu não estou preocupado só com a brasa. Eu estou preocupado com o braseiro. De tudo se acabar. De nós não valorizarmos o que nós temos, o que nós conquistamos em Cristo Jesus, em Yeshua. E pasme, pode acabar. Então nós precisamos analisar essas coisas. O quanto que nós podemos nos esforçar um pouco mais em Cristo, em Yeshua. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai amado, Pai maravilhoso, nós te louvamos essa noite. Obrigado, Pai, por mais uma noite na Tua presença. Obrigado por mais uma noite do Teu ensinamento, Senhor. Queremos entrar, Senhor, diante desse mês, no mês de Ar, Pai. O segundo mês da primavera, Senhor, aonde, Pai, nós entendemos que aquilo que estava morto será exposto à luz e será transformado em vida dentro de nós. Ressuscita, Senhor, a nossa essência. Ressuscita dentro de nós, Pai, o nosso novo. Mostra, Senhor, onde está a nossa lepra. Mostra em sonho. Mostra, Senhor, em atitudes. Mostra, Senhor, em pensamento. Que o Teu Santo Espírito fale conosco. Mas que nós possamos passar pelo tratamento da cura. Que nós possamos buscar ajuda para tirarmos essa lepra de dentro de nós. Para podermos ser examinados, Senhor. E voltarmos a amar ao primeiro amor, Senhor. A entender que o Senhor é prioridade. Entender que é o primeiro, é o Senhor. Entender, Senhor, o quanto é importante estarmos unidos, reunidos, Senhor, em Teu nome. O quanto é importante o nosso esforço e sacrifício, Pai. Aquilo que para os outros parece ser loucura, para nós, Senhor, é adoração. Para aquilo que para os outros é sacrifício, Senhor, para nós é adoração a Ti, Senhor. E nós queremos somente na simplicidade de estar diante de Ti, Senhor, e dizer: o Senhor é meu Deus, o Senhor é o Deus de Israel. Que nós temos a salvação através do Teu Filho, Yeshua, em nossas vidas. Que nós cremos, Senhor, que gentios e judeus, Pai, caminham juntos. E vão caminhar juntos para a salvação. Mas a nossa alegria tem que ser no Senhor. A nossa alegria tem que ser em nos reunirmos.
A nossa alegria tem que ser em ter prazer em estar na tua presença. Que todo o nosso esforço seja levado a você como adoração, não somente as nossas canções, mas toda a nossa dedicação a ti, Senhor. O tempo que nós dedicamos, Senhor, a nossas primícias diárias em leitura, em oração a ti. A nossa primícia, Senhor, depois do término do Shabat, Senhor, de nos reunirmos e darmos o primeiro a partilhar o pão contigo, Senhor. A ouvir a tua palavra, vinha agradecer por uma semana nova que o Senhor nos permite viver hoje, Pai. Eu entendo, Senhor, que todos nós temos limitações. Todos nós temos um estilo de vida, eu entendo, eu compreendo, Senhor. Mas todos nós podemos nos esforçar pelo menos 1% a mais. Que nessa noite seja, Pai, que o Senhor possa tocar dentro de nós. Nos mostrar naquilo que podemos fazer mais. Senhor, quando eu estou longe, que eu possa então assistir, Senhor. Mas que eu não perca a parte de estar entre os irmãos. Que o meu prazer não seja só vir quando tudo está bem, que o meu prazer seja em estar aqui e estar com pessoas junto comigo. Que o meu prazer, Senhor, seja em poder falar da tua palavra e as pessoas ver transformação e milagre dentro de mim, Pai. Que o Senhor me mudou, que o Senhor trabalhou. Então, Senhor, passa a tua peneira em nós. Mostra o que precisamos e podemos fazer de melhor, Senhor. Porque nós queremos confiar em Ti. Porque o que o Senhor falar é o que nós vamos precisar fazer. Não é por voz humana, mas é o Senhor que vai demonstrar. Assim eu oro, abençoo e guardo a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Você pode sentar um minuto? Eu falei ontem, e eu quero repetir hoje para você. De repente você vai estourar em ira, é porque existe uma ira dentro de você chamada lepra que tem que mudar. Talvez o teu pensamento vai querer vagar para ir para outros lugares, trair sua esposa, ver pornografia, fazer tal coisa. É porque existe uma lepra dentro de você. Deus vai demonstrar coisas que nós precisamos ser curados e tratados. E se você não souber fazer sozinho, não faça como o Naamã, que vai falar com o rei tal, com o rei tal, com o rei tal, para não resolver. Procure pessoas que vão poder te ajudar de verdade. Procure pessoas que vão poder te orientar. Procure pessoas que vão respeitar o teu processo. Procure pessoas que realmente vão trazer algo que vai edificar a tua vida. Amém, gente? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem está participando das terças da Torá? Aleluia. Gente, você que não está, tem online, pelo amor de Deus. Se você quiser, depois a gente passa os links para vocês, as 2 aulas que já foi. Temos mais 2 aulas sobre o Jesus, né? O Messias judeu. Está sendo bom ou não está sendo boas aulas? Está sendo bênção demais. É online, você não precisa estar aqui com a gente, mas você precisa fazer. Mas é ao vivo, você tem que assistir na terça. Rara a exceção. Se você falar para mim, pastor, nesse dia eu não estou, mas se tu mandar o link eu vejo. Eu até mando o link para você do Lambuja. Até as pessoas brincam comigo, né? Pastor, quanto é que custa? Irmão, eu tenho um problema. Porque aquilo que eu falei de Naamã, não dá para comprar. Não dá para pagar. Não é questão de valor. É questão de partilhar o que nós conhecemos. É questão de você aprender, você poder me ajudar a ensinar, eu aprender com você e eu ensinar para você. Não é uma questão de dinheiro. Porque aquilo que nós aprendemos, ninguém vai poder roubar da gente. O dinheiro pode acabar, mas o conhecimento não acaba. Essa que é uma grande diferença. Então você pode assistir online também. Participe. Na última aula nós estávamos com 17 participantes ao vivo. 17. Estava com mais 10 pessoas aqui dentro da igreja. Pensa como a gente ficou feliz. Em saber que a igreja está acompanhando, que a igreja está querendo aprender, que a igreja quer crescer. Então é importante demais, gente. É importante. Claro que eu respeito. Você não quer conhecer, não tem problema. Mas eu garanto para você que muita gente vai estar aprendendo e está gostando demais e vai ser bênção na sua vida. Amém? É porque eu fico indignado, porque às vezes a gente fica vendo uns vídeos de 1h30 de besteira na internet. Aí a gente quer ver sobre ET,
sobre o fim do mundo, sobre não sei o quê, que você não vai viver agora, e sobre verdade, que você tem que viver dentro do tempo e da estação de hoje, a gente não assiste. Lembra que o da casa a gente não valoriza? Comece a valorizar. Porque são tempos de horas de dedicação que a gente tem para preparar um estudo legal para você. Então valorize, porque tem gente de fora que valoriza muito mais. Tem gente de fora que valoriza. Então, a gente precisa valorizar isso. Amém, gente? Gui, coloca lá o fly, então, para nós chamarmos, meu Deus. Olha só, eles estão brincando de 2 ou 1 ali, ó. 2 ou 1. Encontro dos homens, nós vamos nos encontrar agora no dia 29, quarta-feira. Não nessa quarta-feira agora. Quarta-feira que vem. Então, você que é da casa, eu convido você a fazer parte. Sabe por quê? Porque esse encontro é para você. E se você quiser convidar alguém para vir junto, ok. De preferência que não seja crente. Ou um desviadinho, pelo menos. E eu convido, desafia ele. Diz, cara, tu precisa ir comigo. Filha, deixa teu filho vir. Diz para ele vir na quarta-feira aqui comer. Ó, vai ter um entreveiro ali para a gente comer. Para a gente estar junto. Entende? Entreveiro, filho, eu vou te explicar. É um monte de carne picadinha, feita numa chapa de arado, com um pão bem gorduroso, que tu passa naquela chapa de arado assim, ó, joga aquilo tudo e come. Filha, é de Deus. Vai ter no céu. Então, ó, para dar água na boca nas mulheres, você que é homem, quiser participar, já fale com o Rodrigo que está aqui, e depois nós vamos passar a lista no grupo dos homens, para você botar o nome ali e dizer, ó, eu vou vir, eu vou trazer mais uma pessoa e assim por diante, para a gente fazer uma festa bem legal. Nós vamos fazer ali fora, vai ser bênção demais. E no dia 29 nós vamos falar de algo bem legal que vai acontecer no grupo dos homens, no próximo encontro que nós vamos ter. Amém? Eu posso contar com você, homens? Ainda bem que não está gravado. É que os homens estavam desprevenidos, né? Você não gosta de ser pego de surpresa, vamos tentar de novo. Eu posso contar com vocês, homens? Eita, eu pensei que vocês tinham vindo. Os 3 ali, sou novo, cheio de vigor, testosterona lá em cima, nem falou. Eu. Hã? Tá repondo, Alexandre. Tá repondo. Amém, gente? Vamos lá, fica de pé comigo, vamos encerrar o culto. Coloca lá, Eclesiastes capítulo 3, não. Eclesiastes, Jesus, fugiu. Não é Eclesiastes. Provérbios 3, 9. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Tem que tirar a imagem e colocar isso. Se não tirar a imagem, ele não entra. Travou. Não, tá uma benção. É falar... Mudou? Aleluia. Gente, entenda uma coisa. A gente não leva tudo para o espiritual, mas tem coisas que faz parte do espiritual. A gente entende, toda vez que a gente vem num mês, que a gente vai de confronto com a pessoa, que a gente vai para a linha, que vai existir restauração de verdade na vida de pessoas, cara, a gente tem assim, um problema no som, nas filmagens, no equipamento de instrumento, começa a dar PT em tudo. E sabe por que nós ficamos felizes, filho? Que só mostra que nós estamos certos. Só mostra que nós estamos certos. Jesus nem tinha microfone. Nem ar-condicionado. E pregava para 5.000 pessoas, filho. Trazendo restauração, mudança de vida nelas. E é dessa maneira que nós queremos trazer restauração e mudança de vida. Provérbios 3,9 diz assim: honre o Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Versículo 10. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Bota lá o QR Code. Se você tem um coração voluntário e você entende a importância de nós mantermos essa casa, de continuarmos, eu falo para você, desde janeiro a gente vem sangrando. Desde janeiro a gente fecha no vermelho. Desde janeiro eu não vou fazer campanha para você ofertar, para você fazer parte.
Eu não vou fazer rifa para a gente levantar dinheiro. Eu acho que a responsabilidade de todos nós é de, se participamos desse lugar, é de fazer parte com os nossos princípios. Então, para que a casa ela se mantenha, para que a casa ela possa prosseguir, para que a gente possa manter, estamos construindo ali atrás, não paramos as obras, não paramos de reformar as coisas, não paramos de comprar equipamentos para a igreja. O dinheiro não nos move, o dinheiro não nos paralisa, mas se nós não entrarmos num consenso de responsabilidade, de nos ajudarmos, vai chegar um tempo que não terá mais recurso para fazer. Então nós precisamos, eu não preciso dizer para você, é isso, cada um só precisa fazer a sua parte. Eu não estou pedindo para você dar mais, fazer mais, eu só estou pedindo, se cada um fizer a sua parte, nós vamos muito longe e vamos conquistar muito. Pai eterno, Pai maravilhoso, nessa noite nós consagramos, Senhor, toda oferta, todo dízimo, diante da Tua presença. Pai, que o Senhor possa receber, Senhor, o coração voluntário, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa tocar no coração de cada um dos Teus filhos, para que a gente possa chegar verdadeiramente, Pai, nos valores que é necessário para mantermos a Tua obra, para mantermos a Tua casa, Senhor, para podermos fazer esse projeto lindo, alcançar mais vidas e ter um lugar para que essas pessoas possam permanecer, pertencer e congregar. Que a comunidade possa continuar, Senhor. Sabemos que estamos debaixo da Tua mão poderosa, onipotente, onisciente, onipresente. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Mas às vezes nos acostumamos, Pai, e paralisamos. E às vezes é uma lepra, às vezes, que está dentro de nós, Senhor, em relação, Pai, a achar que nós vamos ficar sem. Mas o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é o que sara, o Senhor é o que cura. E o Senhor sara as finanças dessa igreja todas as vezes. Assim também como o Senhor pode sarar a lepra daquele que ainda não entendeu, ou daquele que ainda não conseguiu. Mas que o Senhor possa trazer as bênçãos sem medidas a cada um de nós, Pai. Que o Senhor derrama do Teu discernimento, Pai, para que a gente possa prosperar e ir muito mais longe. Que nós possamos entender no mês do ano 2026, Pai, o ano que nós devemos avançar, o ano que nós devemos prosseguir, o ano que nós não devemos ter medo, Senhor, porque o Senhor vai transformar o trabalho de cada um, a empresa de cada um, a vida de cada um, dando discernimento, sabedoria, Senhor, coragem, para que eles possam avançar, mas que eles nunca se esqueçam, Senhor, de Te honrar, nunca se esqueçam, Senhor, de poder Te agradecer. Senhor, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou, e que seja assim, Senhor, o Senhor nos sustentando, Senhor, mês após mês, para irmos cada vez mais longe. Que cada um dos Teus filhos possam se sentir abençoados nessa noite, por Ti, pela Tua graça, pela Tua sabedoria e pelas Tuas finanças. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém. Enquanto o louvor estiver tocando, você pode fazer seu pix, trazer sua oferta. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Vamos abençoar nossos vizinhos? Glória a Deus. Coloca lá, filho. Muda lá para nós. Vocês sabem que o nosso objetivo é que nossos vizinhos sejam abençoados. Então, assim, como os homens falaram forte aquela hora, agora as mulheres, junto com os homens, vão falar forte. E que os nossos vizinhos possam ouvir a nossa oração e serem abençoados em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor, que o Senhor, e tenha, e que o Senhor, e te dê, shalom, shalom.
uma semana abençoada, em nome de Yeshua. Não esqueça de ter comunhão, de ceiar na casa do Senhor. O louvor vai estar tocando. Façam comunhão, não vão embora. Vamos aproveitar essa